E aí galera, eu sou o Shiro e hoje finalmente venho trazer a quinta aula de japonês do canal Japão Pop. E dessa vez, vamos aprender algumas frases um pouco mais formais, com uma ajudinha da Miyuki, do anime Lucky Star. Ela é muito educada e quase sempre usa uma linguagem mais polida do que suas amigas Konata, Kagami e Tsukasa. E então, vamos à cena, que logo em seguida eu volto com a explicação. もうこんな時間なんですね。私そろそろ失礼しますね。そう？皆さんは私にお気遣いなく、ゆっくりしてらしてください。では、失礼します。また後で。じゃあにー。でさ、その続きがあってね、その人実は、あれすみません。やだー！ごめんなさい。いや。やるよね、それ。私も前にやっちゃったんだよね。私もある。みんな一回はやるわよね。どなたもやったんだ。ないよ。みゆきさん、good job! Bom, vamos dividir algumas frases em 2 ou 3 partes para ficar mais fácil a compreensão. E então, depois de um longo bate-papo com suas amigas, a Miyuki diz: もうこんな時間なんですね。 Mo, konna jikan nan desu ne? Mo significa já. Konna jikan quer dizer esta hora. E nan desu ne pede confirmação. Seria como se você dissesse, não é? Então, esta frase ficaria: já é tarde, não é? Nandes, na verdade, é a forma contraída de nanodes, mas quase todos usam a primeira forma no dia a dia. 私そろそろ失礼しますね。 Watashi sorosoro shitsurei shimasu ne. Watashi significa eu e é usado geralmente por mulheres. Homens podem usar watashi em ocasiões formais, tais como no trabalho e em eventos. Fora isso, para dizer eu, os homens podem usar ore e boku. Sorosoro significa em breve. E já vimos esta palavra na nossa primeira aula. E shitsurei significa grosseria ou descortesia. E em muitos lugares você irá ver esta palavra traduzida como com licença. Mas isto é pela expressão usada aqui, shitsurei shimasu. Basicamente, quer dizer com licença. Mas literalmente isso significa serei descortês. Traduzindo essa frase literalmente, ficaria: logo eu farei uma descortesia, ou seja, deixar a mesa de jantar. No Japão tem muito disso, de você perceber o que a pessoa quer dizer sem que ela diga explicitamente. Sou? Sou? Isso nada mais é do que palavrinhas que se usam para continuar uma conversa, e significa: poxa, é mesmo? 皆さんは私にお気遣いなく。 Minna-san, watashi ni o kizukai naku. Minna-san quer dizer vocês todos, ou todas no caso. E uma observação a se fazer aqui é que no japonês não tem diferenciação entre feminino ou masculino. Ou seja, pode-se usar minna-san para todos ou todas. Como já vimos, watashi significa eu. E watashi ni o kizukai naku pode ser traduzido como não se importem comigo. E então esta frase fica: vocês não precisam se preocupar comigo. E então depois disso ela diz: ゆっくりしてらしてください。 Yukkuri shitara shite kudasai. Yukkuri se traduz como lentamente ou com calma. Shitara é formado pelo verbo fazer no passado, mas a sílaba ra. E passa o sentido de condição ao verbo. No caso, estará significa se você fizer. Outro exemplo seria tabetara, e significa se você comer. E com isto, podemos formar frases do tipo: kore o tabetara tsuyoi ni naru. Se você comer isso, ficará forte. E voltando à nossa cena, temos a Miyuki dizendo: shite kudasai. E quer dizer faça por favor. Mas juntando com o nosso verbo condicional de antes,
dá o sentido de faça o que estava fazendo, ou seja, yukuri shitara shite kudasai. Volte a fazer o que estava fazendo calmamente. では、失礼します。 Dewa shitsurei shimasu. Dewa quer dizer então e tem o sentido de conclusão. Mas na verdade, este é o famoso já, só que dito do jeito correto. Lembre-se que a Miyuki tenta ser o mais educada possível. E depois ela diz shitsurei shimasu. E a tradução fica assim: então, com licença. Mas lembre-se do verdadeiro significado de shitsurei. E então a Tsukasa diz mata ato de. また後で。 E quer dizer, ok, nos vemos depois. E a Konata fala, já né, じゃあねー。 que também tem o mesmo sentido, só que de uma forma muito mais comum, algo como nos vemos. Então ela dá continuidade à conversa. でさ、その続きがあってね。 De sa, sono tsuzuki ga atte ne. De sa dá o sentido de então, e soa como se a pessoa fosse mesmo continuar algo que estava dizendo antes. Sono significa essa ou esse, e tsuzuki é continuação. Ga é a partícula que geralmente traz algo novo à frase, e atte é o verbo aru na forma te, e significa tem ou existe. Ne pede confirmação. Na dúvida, traduza ela como o nosso né, e quer dizer, não é? Então, esta frase ficaria assim: Desa sono tsuzuki ga atte ne. Então, a continuação é essa: その人実は。 Sono hito jitsu wa. Sono, como já vimos, quer dizer essa ou esse. E como já falamos, no japonês não difere feminino do masculino. Hito é pessoa. E jitsu quer dizer verdade. E temos no fim a partícula wa, uma característica que complica alguns iniciantes do estudo de japonês é que essa partícula se lê como wa, mas se escreve com ha. Mas vocês se acostumam, eu garanto. Geralmente ela marca o assunto mais importante da frase. Mas a Konata não terminou a sua fala porque a Miyuki desligou as luzes sem querer. E então a frase ficaria assim: essa pessoa na verdade é... あれすみません。 Are? Sumimasen. Are. Dizemos isso quando estamos em dúvida. E já vimos esta palavrinha na nossa primeira aula também. Sumimasen quer dizer sinto muito. A Miyuki disse na forma correta. Muitos japoneses dizem suimasen, uma forma mais contraída da palavra por ser muito usada. E então as amigas dela dizem juntas: Yatta! Yatta! E quer dizer fez, conseguiu ou consegui. Podemos dizer isso a nós mesmos também, quando conseguimos algo e nos sentimos satisfeitos com isso. E então a Miyuki diz: ごめんなさい。 Gomen nasai. E quer dizer me desculpe, outra maneira de se desculpar com as pessoas. Então a Konata fala ya ya ya. いやいやいや。 E quer dizer não, não, não. Esse é um jeito de dizer não se preocupe. Depois a Kagami diz: Aru yo ne sore. やるよね、それ。 E como já vimos também, aru quer dizer tem ou existe. Yo ne também pede confirmação. E sore significa isso, essa. E esta frase poderia ser traduzida assim: isso acontece, não é mesmo? E então ela continua com: 私も前にやっちゃったんだよね。 Watashi mo mae ni yachatta nda. Watashi quer dizer eu, mo quer dizer também. Então, watashi mo significa eu também. Mae ni se traduz como antes ou em frente. Pense em mae ni como se vocês tivessem feito algo à frente, ou seja, antes de qualquer outra pessoa.
Também se usa mai para dizer que algo está em frente de uma coisa. Por exemplo, watashi no mae, na minha frente. Yachatta nda quer dizer fiz, mas nesta forma dá o sentido que você fez meio que sem querer. Esta expressão, na verdade, está na forma menos polida. Na verdade, ela era para ser yateshimatta no da, mas é usada com frequência e então os japoneses geralmente usam desta forma, yachatta nda. A frase completa quer dizer eu também já fiz isso antes. E logo em seguida, a Tsukasa diz Watashi mo aru. E quer dizer eu também já fiz isso. Ela ocultou uma parte da expressão yatta koto aru, que quer dizer já fiz isso. Minna ikai wa yaru wa yo ne. Como já vimos, minna significa todos e ikai quer dizer uma vez. Yaru wa yo ne dá o sentido de já fez, não é? Ou seja, todos fazem isto pelo menos uma vez. Ou seja, eles estão falando da Miyuki ter desligado a luz sem querer. Konata mo yattanda. Konata é o nome de uma das protagonistas do anime. E mo é também. Então, konata mo quer dizer a Konata também. Yattanda significa fez. E é o verbo yaru no passado, mas no da. E como já vimos, no japonês é muito frequente eles abreviarem no da para nda. Então fica yattanda, mas seria yattanoda. E a tradução fica Konata também já fez. Então a Konata diz Nai-yo. Nai quer dizer não e yo é uma partícula de conversação e não quer dizer basicamente nada. É mais um complemento, tipo uma gíria usada por nós no fim de alguma palavra. Algo como não cara ou não mesmo. E finalmente temos Miyuki-san, good job! Miyuki-san, good job! Miyuki-san é o nome da menina que desligou a luz sem querer. Mas a palavrinha san, que podemos dizer que passa um respeito ao colocar san no fim de algum nome. Então, Miyuki-san é um jeito mais educado de se falar Miyuki. E good job é good job do inglês falado na forma japonesa e quer dizer bom trabalho. Então, essa frase fica bom trabalho, Miyuki. E então, depois de toda esta explicação, vejam a cena mais uma vez para ver se reconhecem alguma palavra. もうこんな時間なんですね。私そろそろ失礼しますね。そう？皆さんは私にお気遣いなく、ゆっくりしてらしてください。では、失礼します。また後で。じゃあにー。でさ、その続きがあってね、その人実は、あれすみません。やだー！ごめんなさい。いや。やるよね、それ。私も前にやっちゃったんだよね。私もある。みんな一回はやるわよね。どなたもやったんだ。ないよ。みゆきさん、good job! E assim chegamos ao fim de mais uma aula de japonês do canal Japão Pop. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com esta aula e que tenham gostado, é claro. Mostramos alguns verbos nessa aula, portanto, na próxima vamos dar uma olhada em alguns verbos e aprender as suas principais conjugações. E então, eu me despeço aqui. Esse tipo de vídeo dá um certo trabalho para ser feito, galera. Então, deixe o comentário e o like para ajudar na divulgação. Compartilhem e se está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva para acompanhar as próximas aulas. E também vídeos com assuntos relacionados à cultura pop japonesa. E esse foi o Japão Pop, galera. Até o próximo vídeo. Já né?